pessoal, Rodrigo trazendo para vocês mais um review de Star Wars Rebels, desta vez o episódio 17 da terceira temporada, Through Imperial's Eyes, através dos olhos imperiais, né? O episódio se inicia com uma visão em primeira pessoa de um imperial acordando no quarto, né? Ele abre a porta e um dos Stormtroopers para falando postos de batalha. E aí ele vai lavar, né, o rosto na pia e nós vemos que é o agente Kalos, né? O cruzador em que eles estão está em órbita de Lothal, né? E o Tenente Lish tá lá na ponte, né? Eles perguntam, o agente Carlos pergunta, né, se eles estão sob ataque. Só que o Lish diz que não. Aquele transporte roubado teria explodido ao sair do planeta, né? Ele tá tentando interceptar uma nave de transporte que saiu de Lothal. E aí ele pede para acionarem um raio trator, né? O agente Carlos fala que vai receber a nave, né? E pede para removerem o capacete desse cara, né? Que foi interceptado. E quem está debaixo do capacete não é ninguém mais, ninguém menos que o Ezra, né? O Carlos pede para levarem para a sala de detenção. E aí, né, um Stormtrooper diz, né, que encontraram mais duas coisas, né, dois droids lá no transporte, que são o Chopper, né, e o AP-5. O Chopper tá disfarçado, obviamente, com a pintura nova. E aí, o AP diz, ele dá desculpa que eles estavam na nave quando ela foi roubada, né. Eles são ordenados para ficarem e aguardarem o processamento. O agente Carlos fala que vai interrogar, né, o prisioneiro pessoalmente. E aí, né, beleza. O Ezra tá dentro da cela e tal, o Carlos meio que solta a algema dele, né, e diz que é muito perigoso se reconhecerem ele. Mas o Ezra diz que o Império é grande e a maioria dos Stormtroopers nem sabe como tá a aparência dele atualmente, né. O Carlos diz, olha, eu espero que você tenha razão, pois se souberem, eu vou ser morto por traição. Ele, você pode ser de qualquer forma, nós achamos que o Império monitorou a última transmissão do Fulcrum. E aí o Carlos diz, então você se deixou capturar pra me avisar? Ele, não, pra te tirar daqui. E aí o Carlos, acho que eu não tenho escolha agora, né? E o Ezra diz que ele também não tá feliz, pois pelo que ele sabe, o Carlos pode estar armando pra eles, né? E o Carlos responde que pode dizer o mesmo do Ezra. Mas ele supõe que eles terão que confiar um no outro. O Ezra escuta o Tenente Lish vindo, né? E pega a mão do Carlos e finge que ele tá apanhando. E diz, calma, eu vou contar tudo. E o Lish fica impressionado, dizendo, caramba, você já tem uma confissão? Tu é bom, hein? Mas vai ter que esperar. A frota do Tron chegou. E nós fomos convocados para ir até a nave dele. Leve o prisioneiro. Para mostrar minha eficácia tratando a ameaça rebelde, né? E o Carlos fala que não é um rebelde, é um caçador de recompensas e tal. Mas o Lish diz que é de Lothal, então isso basta para ele. O AP e o Chopper até tentam ir junto, mas o Lish eu não solicitei companhia droid não. Só que ele informa, né, que gravaram o roubo e podem usar como testemunho. E aí eles vão, né, na nave pra ir pra nave do Tron. O Lish tá meio nervoso, dizendo que ele não é convocado pelos superiores desde o incidente, né, com a princesa de Alderaan. No caso, lá na segunda temporada, no episódio em que a Leia apareceu. E que não foi tão bem aquela convocação. Ele vai tentar passar uma impressão melhor dessa vez. E aí, né, eles transmitem os códigos de liberação, de acesso, né, pra entrar, né, na Quimera, né, que é a nave do Tron. O Ezra é levado para o bloco de detenção B7. E aí o AP fala pro Chopper que eles têm que atualizar o status, né, pra equipe de extração, que é ninguém mais, ninguém menos que o Kanan e o Rex. E aí ele diz que isso vai mudar o plano, né, pois ele só tem códigos de acesso para um cruzador light, não para o Destroyer, né, do Tron. E eles pedem pro Chopper conseguir os códigos, só que o AP fala que não vai dar para ele baixar de qualquer terminal, eles vão ter que pegar de algum oficial, né. Enquanto estão indo pro escritório do Lish, pro escritório do Tron, perdão, o Carlos e o Lish veem alguns imperiais que nós vimos faz um tempinho já. Nós vemos a Capitã Brunson, que a gente viu lá no arco lá de Geonosis, né, na parte 2, para ser mais específico. A gente vê o comandante Bron Titus, né, que a gente viu pela última vez lá no comecinho da temporada, no segundo episódio.
que é Steps into Shadow, né? Parte 2. E nós vemos, né, o Capitão Slavin lá do episódio 6, Hera's Heroes, né? Lá em Ryloth. Mas enfim, eles são solicitados, né, os cilindros de código para acessar o escritório e o Licht meio que retruca, mas o Carlos fala que o Tron é bem meticuloso. O acesso é permitido, os dois entram no escritório, né, e notam que o Tron tá numa outra sala lá, né, treinando luta com droids sentinela. Ele fecha a porta, né, ao perceber que está sendo vigiado, e uma outra porta se abre e eles são recebidos pelo almirante Constantine e pelo coronel Wolf Yularen, que a gente viu lá pela última vez em Andor, lá, né, no BSI, na sede em Coruscant. Mas, enfim, o Carlos se questiona, né, porque o coronel tá lá, e o Tron chega dizendo que ele precisa da experiência, né, do Yularen, pois o rebelde Fulcrum tá espionando ele e talvez hoje eles descubram quem ele é, né? Basicamente ele dá um resumo, né? Tem um traidor passando informação para os rebeldes, é a única explicação para o sucesso deles e a falha do Império. O Licht, né, nesse momento se mostra muito dedicado, né, empenhado em achar esse traidor, e o Tron diz que admira o entusiasmo dele, né? Ele fala que o Yularen vai interrogá-los, e ele também mostra o mapa, né, dele, e diz que reduziu a busca a esses 94 planetas, né? O almirante Constantine questiona como ele fez isso, e o Tron diz, analisei as rotas de hiperespaço dos rebeldes, os ataques que fizeram as naves imperiais e principalmente, o mais importante, a proximidade a Lothal. E aí, né, logo após isso ele dispensa eles, né? E o Yularen vai falar com o Carlos, dizendo, você já encontrou rebeldes nesse setor, né? Tem alguma teoria de quem possa ser o traidor? E o Carlos disse que um vazamento desse tipo indica que possa ter sido algum oficial, né? E ele dá algumas sugestões. E o Yularen chega à conclusão, né, de que, seja lá quem for, tem um método de transmissão que o Império ainda não conhece. O Carlos diz, né, pra avisá-lo se ele puder ajudar em alguma coisa. E ele se encontra com o Licht, que diz que nenhum traidor escapa do coronel, né? Eles trombam com a governadora Price, que diz que leu o relatório do Carlos, né? Sobre a captura do prisioneiro, né? Do caçador de recompensas. Mas ele diz que, na verdade, o Licht foi o responsável, né? Ela, você merece elogios. E quando ela sai dali, né? O Carlos chega no Licht e diz, olha, cuidado, o BSI tá de olho nela, você devia estar bem. E quando ele fala isso, ele troca, né? Os cilindros de acesso, né? Sem que o Licht veja. E ele, por quê? Você acha que eles acham que ela é espiã? Faz sentido, por isso ela não estava na reunião. E aí o Carlos fala que o Tron não tem provas, mas vai agradecer se o Licht vigiá-la, né? A governadora Price entra no escritório, né? Pergunta se o Tron teve algum progresso. Ele diz que sabe que o espião estava nas entrevistas. Ele vai ver, né, se o espião vai morder a isca e alertar os rebeldes. O Yularen fala que eles têm uma pista, né, pois uma transmissão foi enviada após a transferência do prisioneiro. E eles decidem visitar esse prisioneiro misterioso, né? Enquanto isso, o Carlos chega lá no bloco de detenção e vê o Chopper e o AP discutindo sobre os códigos, se vão pegar antes ou depois de salvar o Ezra. Ele usa o cilindro do Licht para desligar as câmeras. Ele entra na sala do Ezra, vê que ele não tá lá e olha pro teto onde o Ezra tá pendurado, pede pra ele descer, né? Ele, qual é? Funcionou antes. Ele solta o Ezra, né, e diz que tem outra complicação além dos cilindros, né? O Tron tá perto de localizar a base rebelde. E ele pede que o Ezra conte a ele, né? Só que ele diz, não, você vai saber quando você chegar lá. E o Carlos retruca dizendo, não, se o Tron destruir a gente primeiro. Eu preciso saber para remover o planeta dos registros. E aí o Ezra, se tiver lá, né? O AP interrompe, né, dizendo que eles podem fazer as duas coisas entrando no escritório do Tron. E o Ezra questiona como eles vão saber se ele não tá lá, né? Nesse momento o Carlos pega o comunicador, pergunta cadê o Licht, e ele diz que está seguindo a Price, que está indo para as celas de detenção com o Tron e o Yularen, né? O Carlos pede para ele continuar seguindo a Price, só que não é para deixar que o vejam, né? Enquanto isso ele trata de arrumar um uniforme para o Ezra.
Chegando no bloco de detenção, né, eles percebem que a vigilância foi desativada, não tem guardas e a cela tá vazia. E para completar, o registro de cilindros diz que o Licht foi o último a acessar a cela. Agora, disfarçado, né, eles estão indo rumo ao escritório do Tron e eles pedem que o AP fique de guarda e avise se alguém vier, né? O Carlos entrega o cilindro do Licht pro Ezra e pede para ele convencer o Trooper que ele é o tenente, né? O Ezra usa a força, dizendo que o Tron tava esperando ele no escritório, né? Eles entram, o Ezra vê o Calicore da Hera, tenta pegar, mas o Carlos impede, dizendo que eles não estão ali para roubar arte. O Ezra pede pro Chopper transmitir os códigos pro Kanan. O Carlos diz, você tá louco? O Império vai interceptar ele. Sim, vão interceptar uma mensagem secreta do escritório do Tron. Enfim, né, eles ativam o mapa e o Ezra percebe que o Carlos tinha razão. O Tron tá perto. E aí ele pede que o Chopper apague o Carlos pede que o Chopper apague o planeta, substitua por outro, né? E eles são alertados pelo AP que o Tron tá a caminho. Eles pedem pra distraí-lo, só que não dá certo, né? E o Tron já tá na porta. O Carlos diz, ei, deixa comigo. O Stormtrooper que tá na porta fala que o Licht tá lá dentro esperando, né? O Tron pede pra que ele se arme e venha com ele. O Ezra desliga o mapa. Ele diz, beleza, Carlos, vamos. Só que o Carlos sumiu. E aí ele e o Chopper se escondem atrás daquele mural lá, grafitado da Sabine, né? O Tron vai examinar o mapa. Enquanto isso, o Carlos está lá, né? Ele liga os droids sentinelas e começa a meio que mexer neles, reprogramar. O Tron desliga o mapa. Os troopers perguntam se está tudo bem. Ele aparentemente sim. Só que os sentinelas chegam, começam a lutar, né? Acabam com os Stormtroopers, estão lá lutando contra o Tron. E o Ezra se aproveita, né, para fugir. Só que aí, né, obviamente, o Tron vê um oficial lá, correndo, ele acha que é o Licht. E o Licht tá fugindo. Eles se encontram do lado de fora e vão sair dali, né? Só que o Tron consegue destruir os droids depois de um sufoco, né? Ele chama o Yularen pelo comunicador e diz, preste muita atenção. Enquanto isso, o Rex e o Kanan estão no hiperespaço. O Rex diz que nada até agora, né? Só que eles saem lá em Lothal e veem que tem muitas naves. Eles transmitem os códigos, né? E o Yularen pede para chamarem a Pryce. No hangar da Chimera, né? A nave pousa e o Kanan e o Rex descem vestidos de Stormtroopers, só que a Pryce pede para que eles tirem os capacetes. Eles vão tentar dar uma desculpa, né? Só que o Trooper já vai, atira atordoando o Kanan e o Rex começa a lutar contra a Pryce, né? Ele consegue matar o Trooper. E aí, né, o Licht, ele vê a Pryce lutando contra o Stormtrooper e deduz que ela realmente é a traidora, né? O Ezra pede pro Chopper selar as portas. Enquanto isso, o Yularen tá observando tudo, né? A Pryce está quase derrotando o Rex, mas ela é atordoada por ninguém mais, ninguém menos que o Tenente Licht, né? Ele fala que pegou a traidora. Só que aí o Ezra, o Kanan que acordou, né? E o Rex entram lá, dentro da nave junto com o Chopper e o AP. E o Ezra, ele diz, péssima escolha. O Licht reconhece ele como ladrão, né? Só que aí, quando ele vai tentar impedir, o Carlos pula nele, desacordando, né? O Licht. Ele destroca os cilindros. O Ezra diz, bora! Só que aí, né, pronto, o Yularen tava observando, né, e quando ele viu o Licht atirando na Pryce, ele já saiu correndo, mas enfim. O Ezra disse, Carlos, bora! Ele, não, mudança de planos. Os planos mudaram agora que eu capturei o Fulcrum, né? Eu posso fazer mais estando aqui. E aí, né, a nave escapa com o Carlos atirando nela. E o Carlos tá lá acusando o Licht, dizendo que ele é o espião, pede pra prendê-lo, né? E ele, não, eu não sou espião, a Pryce que é e tal. Mas aí, né, o Yularen agradece pelo Carlos impedir o traidor de fugir. Mas o Licht tá sendo levado lá desesperado, dizendo, Carlos, fala pra eles que a Pryce é a traidora, Carlos! Enfim, corta, né, pro escritório do Tron. Estão lá o Carlos, a governadora Pryce, o almirante Constantine, o coronel Yularen e o próprio Tron, né? Eles estão mostrando lá as pistas. O cilindro confirma as suspeitas, né, de que o Licht fez tudo aquilo. E a Pryce disse que ela tem a própria prova, né, contra o Licht, que foi a surra que ela tomou. Ela agradece o Carlos, só que ele diz, olha, infelizmente não consegui detê-lo, né, a tempo de... Eu não consegui deter o Licht a tempo da tentativa de te assassinar, né?
Mas o Tron diz que não é necessário, pois o Lish não conseguiu matá-lo. E o Império reconhecerá o serviço do agente Kalos. Ele dispensa o pessoal, exceto o Yularen, né? Que responde que as coisas saíram perfeitas demais para o gosto dele. Ele não acha que o Lish seja capaz do que o Tron está acusando ele. E o Tron concorda. Eles recebem o capacete do prisioneiro, né? E ele diz: o que você acha do desenho? O Yularen diz que é uma fera, só que o Tron não, ele disse: essa é uma expressão estilizada de um Lofgato, nativo do planeta Lothal. Foi feito por um artista muito familiar. E ele mostra lá o mural, né? E diz que o trabalho foi da Sabine Wren. E ele acredita que esse capacete pertence ao jovem Jedi Ezra Bridger. E o Yularen diz: peraí, se ele era o ladrão, por que o Kalos não avisou a gente? E aí o Tron diz: porque o Kalos é o espião rebelde Fulcrum. Ele usou o cilindro do Lish para culpar ele e usou o poder do Jedi para acessar o escritório e reprogramar os droids. Muito habilmente, devo acrescentar. E aí, né, o Yularen diz que ele nunca teria suspeitado de um dos melhores alunos dele, e o Tron diz: é por isso que você e tantos outros foram enganados. Mas eu acredito que o agente Fulcrum será muito mais útil para o Império do que o Kalos jamais foi. E assim acaba mais um episódio de Rebels. Nossa, gente, que episódio foi esse? Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ativa o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.